Paz do Senhor, amados. Vamos mudar o mundo? Aleluia. Vou ler um versículo só, mas bastante conhecido. João 10, 10. Esse texto é um texto conhecido e, além de tudo, é fácil de gravar o endereço, né? E é João 10, 10. Diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, penetrante, capaz de dividir corpo, alma, espírito, apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar no bom caminho, ó Pai. Então nos abençoa com fluir, com a unção, com o ensino do Teu Espírito Santo, para que nós possamos enxergar um pouco mais além e assim, meu Deus, entender a Tua vontade para as nossas vidas. Enquanto estendemos as nossas mãos para trabalhar, Tu estendas as Tuas mãos por nós para nos socorrer e nos abençoar e abençoar a obra das nossas mãos. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer. Ontem o pastor Rodrigo falou sobre gratidão, né? Ao trabalho que os irmãos têm feito conosco, têm nos ajudado muito lá na obra da construção. Estamos fazendo um trabalho importante ali para adaptar o prédio para as nossas novas necessidades, né? Então, eu louvo a Deus pela disposição daqueles que vão ali voluntariamente, sem receber nada, né? Mas com muita disposição, trabalhando com alegria no coração. A gente vê alegria para glória e louvor do Senhor, né? Assim como o Juninho também tem nos abençoado muito também, né? Com o seu trabalho, além da construção, porque ele trabalha lá também. Graças a Deus pelas artes. E a melhor forma de gratidão que nós podemos demonstrar para o Juninho é você colocar em uso esse material, né? E também esse é o nosso desejo dos pastores, que você coloque nas suas redes sociais toda semana, não é um dia só, e que você convoque seus amigos e todas as pessoas sobre as quais Deus colocou nas tuas mãos para influenciar, para você levar essas pessoas até as células e, quem sabe, até a igreja, né? E esta é uma pequena maneira de nós podermos trabalhar. Aqueles que não têm essa possibilidade podem também imprimir esses convites usando a mesma arte, e nós podemos ajudar nisso. E distribuir aos seus vizinhos. Se não tiver coragem, põe na caixa postal lá. Funciona, né? Meu vizinho deixou um convite aqui. E você estará divulgando esse trabalho, e com isso certamente semeando a palavra. A Bíblia diz no Salmo 126, é um salmo do evangelista. Eu gosto muito desse texto dos evangelistas. Eu gosto muito dessas palavras, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou seja, ele vai colher. Olhe para mim, eu tenho experiência nisso. Deus é fiel e Ele nos dá uma colheita. E você vai se alegrar com a sua colheita.
gratificante para o nosso coração quando a gente vê um filho na fé produzindo frutos para o Senhor. Não tem coisa mais excelente para um coração cristão, um coração de uma pessoa que ama a Deus, de que ver um filho seu, né? Você fica todo cheio, você fala assim: olha lá meu filho, ó, tá dando frutos, glória a Deus. Você pode ter essa experiência repetidas vezes, né? Mas tem que trabalhar, tem que lançar a semente para que produza os seus frutos. Amém? A célula é muito importante. A célula é um lugar tremendo. A célula é a maternidade da igreja, o lugar mais apropriado para gerar os filhos e filhas na fé, né? Para as pessoas que chegam até ali, você vai poder ministrar aos seus corações. Ministrar o quê? Então nós queremos até fazer algumas colocações hoje a respeito disso, porque às vezes eu tenho certeza que você não tem noção daquilo que você cantou aqui, daquilo que às vezes Deus colocou aqui, foi por obra do Espírito Santo colocar na sua boca. Vamos mudar o mundo, né? Vamos mudar essa história, vamos fazer história. E para você mudar o mundo e para você fazer história, você tem que entender a história. Você tem que entender aquilo que está acontecendo ao seu derredor, que está acontecendo nos seus dias. E você tem que abrir os olhos e examinar o que te cerca. E você vai perceber que há uma infinidade de áreas que precisam ser socorridas, que precisam ser atendidas, e que você pode pôr as mãos para trabalhar e pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Amém? Eu quero falar hoje pensando numa experiência que eu tive lá em São Paulo, quando ouvi uma historiazinha lá da minha neta, e o ouvido meu atento, né, principalmente quando fala de criança e adolescente, de um filme que está surgindo aí na rede. Se ninguém viu ainda, vai ver logo. Uma série, né? 13 razões por quê. Quantos já viram? 1, 2, 3. 3 só? Os outros vão ver também. É uma série americana, né? De 13 filmes, em média 1 hora mais ou menos, que foca no problema do adolescente, do mundo em que ele vive, que é o mundo escolar. O jovem passa, nos Estados Unidos pelo menos, passa o dia inteiro na escola. Então o ambiente dele é esse. E a escola torna-se a sua família. Então ele fica muito distante da família dele mesmo, dos seus pais. E ele encontra um outro ambiente, né? Então eu disse, não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com a necessidade que temos de levar o evangelho às pessoas. E aqueles que são pais, que vê seu filhinho na escola indo e voltando todo dia, não faz ideia do que passa lá na escola e do que ele vive, né? Então chega a criança e fala: tá tudo bem, pai? Tá tudo bem, filho? Tudo bem, pai. Então aprenda uma coisa: de quem tem esperança, de quem tem experiência. Que nem meu filho perguntou para minha neta assim: esse filme te afetou? Eu nem faria essa pergunta. Quem assiste um filme desse sabe que você adulto é afetado. Você vai perguntar isso para um adolescente: esse filme te afetou? É lógico que afetou. E é lógico também que o adolescente vai mentir. Ele vai dizer não.
Então o adolescente é um dos maiores mentirosos que existe sobre a face da terra. Nunca acredite naquilo que ele diz. Acredite em mim, se você quiser ou não. Se você quiser acreditar nele, acredite. Mas ele nunca vai falar a verdade com você. Você vai ter que descobrir sozinho, através da observação, né? Através de você ver o comportamento dele, estando junto dele. É importante estar junto dele. É importante você estar junto do seu filho, acompanhar a vida do seu filho. Todas as mudanças e todas as coisas que você vê, os sinais que você vê, você tem que guardar na sua cabeça e pensar: o que está acontecendo? E como que eu posso ajudar? Porque é outra dificuldade, né? Quando a gente quer ajudar, aí o adolescente pensa assim: meu pai está querendo mandar em mim, meu pai está querendo mudar a minha vida, meu pai acha que sabe tudo. Então é difícil para a maioria dos pais que não contam com a confiança, né, dos filhos, vice-versa, essa situação, né? Então eu vou fazer algumas colocações aqui que é para você refletir, você pensar, você amadurecer. Essas situações e essas necessidades, elas têm que ser discutidas na célula e você tem que ver como que você pode trabalhar nesse sentido, né? Por que escolhemos esse texto para confrontar essa situação? Porque Jesus diz algo muito importante para nós aqui, que às vezes a gente nem pensa. Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, tá certo? Então, o que Jesus está querendo dizer para nós quando ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida? Faça uma pergunta assim: eu estou morto? Por que ele vem para me dar vida? Eu estou morto? Qual a minha qualidade de vida para que Jesus diga para mim assim: eu vim para que você tenha vida? Não é? Então, evidentemente que Jesus está falando conosco quando ele... Eu lembro de uma ovelha minha, ex-ovelha, e ela tinha um problema sério de saúde, e eu acompanhei ela um certo tempo. Ela foi um problema muito natural com as mulheres, de às vezes tirar o útero, e aí fica uma sequela, uma dor de cabeça, uma coisa que atormenta a mulher. E essa mulher tinha esse problema, e a gente trabalhando com esse casal, eles saíram da igreja muito tempo. Eu encontrei essa mulher e eu perguntei para ela: como está você? Eu estou ótima. Sei. Então essa é uma situação. Nós temos que entender isso. Você tem que avaliar se a sua vida realmente está bem ou não está bem. O que você considera uma vida boa, uma vida de qualidade? Porque se você estiver satisfeito com a vida que você tem, você não vai melhorar nunca. Está satisfeito? Né? Então você precisa procurar entender isso e buscar ajuda. Buscar ajuda. A nossa ajuda é do alto. A nossa ajuda é de Deus. A nossa ajuda é do Pai. E Ele está sempre de braços abertos para nos ajudar. E Ele vai nos socorrer. E Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Amém? Eu estava pensando esses dias assim na minha vida propriamente dito. Eu tenho sido, quero dizer aqui de público, muito abençoado pelo Roberto, que é um construtor aqui, e a nossa igreja está em construção há muito tempo. E eu pensei assim: lá em São Paulo eu tinha um amigão, um cara que aonde eu fosse o cara ia atrás.
Eu mudava de bairro, né, e ficava até longe, mas ele estava sempre lá por perto, participando, visitando, participando das reuniões comigo. Ele era caminhoneiro. Agora eu pensei, por que Deus me deu um amigo caminhoneiro? Porque eu mudava muito, eu precisava de um caminhão para mudar. Agora não tem nenhum amigo caminhoneiro, agora eu tenho um amigo pedreiro. Por quê? Porque eu preciso construir. E Deus é tão bom. Ele é tão bom. Eu vejo isso quando a pessoa está do meu lado, quando as pessoas estão do meu lado, né? Eu fico pensando, eu fui abençoado mais uma vez por Deus. Deus mandou essa pessoa para me abençoar, para me ajudar, para estar comigo, para me ajudar a tornar a realidade a visão que Deus tem dado a nós. Amém? Você tem que entender isso. Ajuda vem de Deus, ajuda vem do alto. Você tem que confiar no seu pastor, você tem que conversar com ele, você tem que falar com ele. Eu vejo muito ovelha metendo os pés pelas mãos, simplesmente porque não tem coragem de conversar com o pastor. Ele vem falar só depois que a coisa já era, né? Então isso é importante. Isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos definir o que é vida de qualidade. Jesus diz que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. O que você entende sobre esse negócio de vida e vida em abundância? É uma vida de qualidade, querido. Não é não? A barata também está viva. Aonde que ela mora? Nas fossas. Bonitinha, invernizada, tudo bonitinha, mas está lá, né? Tem tanta coisa viva que tem vida. Você perguntar para a barata, e aí barata? Legal, essa fossa que eu estou agora, ó, é minha casa e minha vida. Jesus quer nos dar vida e vida em abundância, amém? Essa história fala de uma jovem com 17 anos que suicidou. E é muito comum, tem sido muito comum essa história do suicídio. Eu me lembro quando cheguei aqui em Votuporanga também, eles falavam, tem um espírito suicídio. Olha só a explicação, tem um espírito suicídio. Porque quanta gente a gente viu nessa cidade se suicidando na época. Agora faz tempo que eu não vejo essa história, mas aconteceu muito. E eu fiquei pensando até na equipe de Jesus. Na equipe de Jesus teve um suicida, né? Teve um suicida. E a gente, pense bem, hein? Um suicida no grupo de Jesus. O cara fazia parte da igreja. Ele era o tesoureiro da igreja. E ele cometeu suicídio, né? Graças a Deus, infelizmente a situação é triste, mas graças a Deus pelo menos são raríssimos os casos. A gente teve algumas ameaças. Eu, como pastor dessa igreja aqui, eu já tive alguns jovens que ameaçaram o suicídio, por causa de namoro, né? Por causa de moça. Acordaram o pastor de madrugada, tiraram o pastor da cama e pastor, fulano está querendo se matar. E lá corre a gente lá com o jovem, conversando com o jovem. Eu quero morrer porque ela é a mulher da minha vida, eu não sei viver sem ela, não sei o quê. E aquela história triste. E tão infundada que depois que não deu certo o namoro mesmo, dali 2 meses ele está namorando outra, e dali 6 estava casando com a outra, né? Eu já tive situação aqui de ver uma mãe de 1,5 m segurando uma marmanjo de 1,80 m e ele lá chorando, eu não vivo sem ela,
Eu quero morrer, eu vou me matar. Corta o pescoço, mas não fala quem foi. Vocês dão uma risada porque vocês sabem quem é, né? A outra me manda um bilhete, falou assim: o pastor, vem logo que eu vou pular da ponte. Eu falei: chama a polícia. Aí ela desistiu de pular da ponte. Mas é interessante você olhar por que a pessoa chega numa situação dessa, não é? No caso lá da escola, eles ficam pensando na responsabilidade dos professores, do conselheiro escolar, que tinha que reparar nos pais, que tinha que reparar na mudança de comportamento dos seus filhos, se havia de repente o uso de substância química, álcool, mudança de comportamento. A pessoa não come mais, não come mais com a família, não para junto com a família, desaparece, falta muitas faltas na escola, péssimo desempenho escolar, etc. Há uma série de coisas a serem observadas, né, por pessoas que estão com problema. Mas principalmente a própria conversa do adolescente, né? Desenhos, coisas tristes, poemas, coisas tristes, manifestações pró-suicidas. E aí a gente até pergunta assim: mas como que pode um jovem que tem todo o conforto de um lar, que tem tudo de bom no sentido material, cercado de tanto conforto, como que pode um jovem querer suicidar-se? Quando a gente olha para um mundo tão conturbado e vê pessoas tão carentes, passando fome, passando por necessidade e lutando para viver, querendo viver, não é? Então, o que você vai perceber, em primeiro lugar, que esse mundo moderno está levando a nossa sociedade, e prestem atenção vocês pais nessa direção, é a tremenda ociosidade. O jovem é super ocioso, não tem experiência nenhuma com trabalho, nenhuma, e ele é poupado do trabalho, e ele é quase proibido, ele é proibido de trabalhar, proibido de produzir, cercado de todo conforto. A vida dele fica tão vazia, a vida dele fica tão sem sentido, que aparece então as situações em que vão levá-lo a fazer esse tipo de coisa. É lógico que ele vai ser pressionado pelos seus colegas vagabundos como ele, meninada que não tem o que fazer também. O negócio deles é só festa, é só bebedice, é só drogas, para passar o tempo, um tempo que sobra na vida deles, porque eles não têm o que fazer, na sua ociosidade, na sua falta de visão de futuro, na sua falta de compreensão do mundo que o cerca, né? Não entende isso. Eu às vezes estou ali na televisão, passa coisa, eu nem sei de onde eu vi, mas passa uma cena lá na televisão de discussão de duas jovens. Uma diz assim: eu estou desesperada porque meus pais estão querendo me matar porque os meus pais se separaram. Eu falei assim, a outra fala assim: meu pai foi assassinado. Meu pai foi assassinado.
E eu não estou querendo me matar, você está aí desse jeito porque seus pais. Então essa futilidade é uma situação que leva os jovens a não ver sentido para a vida. Você precisa ter sentido para a vida, não é verdade? Eu já afirmei aqui de público muitas vezes, agora entrando no assunto, eu já afirmei muitas vezes que quando eu tinha lá meus 18 anos de idade, e eu pensava na vida, e eu procurei, como qualquer jovem, alguma coisa que desse sentido à vida, ou também bebia, fumava, eu ia aos bares e tudo mais, só quando eu chegava em casa, eu me sentia mais vazio do que quando eu tinha saído. Então aquele vazio foi tão grande que eu tive esse pensamento na minha mente. Eu conversei com Deus e disse: Deus, se a vida é só isso, eu não quero viver. Eu tinha apenas 18 anos de idade. Eu disse para Deus que eu não queria viver, se fosse aquilo lá. Por quê? Porque não tem cabimento uma vida sem sentido. Você precisa de um objetivo na vida, você precisa de um sentido na vida para você viver. E foi nesse momento que eu tive um reencontro com Jesus. E Jesus me deu esse motivo para viver. Amém? Deus me deu esse motivo para viver. Desde então eu vi que eu podia ser útil para alguém, com 18 anos de idade. Eu vi que eu podia ajudar alguém, eu vi que eu podia mudar a vida de alguém. Então quando eu voltei para a igreja, voltei para o evangelho, até naquela época uma igreja muito sadia, por sinal, nós tínhamos mais de 40 jovens que saíam às ruas para fazer trabalho de evangelismo, eu ia junto com eles, novato, e me punham lá para dar testemunho, me punham lá para pregar na Praça da República em São Paulo, na Rua Direita, esquina com a Praça da Sé em São Paulo, pregando em São Paulo, e pessoas aceitando a Cristo, por um menino de 19 anos que mal conheceram o Evangelho. Então eu via isso, e quando eu fui para o seminário, quando comecei a trabalhar mais efetivamente na obra, eu me lembro quando eu estava pregando para uma igreja, primeira vez que eu preguei para uma igreja de 600 pessoas, primeira vez que eu usei um microfone na minha vida, e Deus me colocou ali naquela situação. Eu era um estudante, seminarista, para estudar ali a palavra, e eu estava ali pregando o evangelho, e eu segui aquele modelinho que eu falei para vocês, simples, dar o testemunho e pregar a palavra de Deus. 7 pessoas vieram à frente aceitando a Cristo. E eu olhei de um lado, tinha uma mulher chorando. E alguém falou assim para mim: você sabe por que aquela mulher está chorando? Eu falei: não faço a mínima ideia. Porque o marido dela está ali no meio dos 7, que aceitou a Cristo Jesus. Querido, quando você vê a sua vida fazendo sentido, você quer viver. Você quer viver. Você fala: não, meu Deus, 100 anos para mim é pouco. Me dá um tempo de Noé, eu quero 500 e pouco. Quero viver. A frustração, o vazio das pessoas leva-as à morte e leva-as ao suicídio. Muitas das pessoas se sentem doentes. Ela não sabe nem por que ela está doente. Nós temos uma doutora aqui no nosso meio, já deve ter visto muito essa situação. A pessoa está doente. Por quê? Porque o corpo dela está negando a si mesmo o desejo, a vontade de viver. Então aparece a doença.
Mas quando a pessoa quer viver, ela vai produzir células de vida. O corpo dela vai produzir vida, saúde. Quantos de vocês já doaram sangue para outras pessoas? Já fez isso? Não é legal? Você doou o sangue, você fala assim: eu doei sangue, o meu sangue serviu para salvar uma vida. Uma das primeiras experiências minhas para doar sangue foi para minha própria filha. Ela tinha apenas 8 meses de idade e ela estava com anemia profunda. Anemia profunda, com 8 meses de idade. O médico falou assim: olha, a gente pode seguir o método comum, a gente pode dar o remédio para ela, a vitamina, o ferro, que principalmente é o que combate a anemia, mas só que esse processo vai levar de 6 meses para mais, para ela começar a reverter a anemia dela. E se nesses 6 meses ela ficar doente, sem nenhum anticorpo? E se nesses 6 meses acontecer dela ficar doente? Então o que o senhor acha que nós temos que fazer? Eu acho que você devia fazer uma transfusão de sangue nela. Falei: vamos fazer. Fui lá, doei meu sangue. Ela tinha que tomar 300 ml de sangue. Eles tiraram 500. Eu falei: mas está tirando 500 por quê? É só 300. Aí aplicaram o sangue nela, ela já veio vermelhona. Tá aí. Não é maravilhoso? Isso é importante. Então, uma coisa importante você falar para as pessoas sobre isso, sobre a motivação de vida, a qualidade de vida, e lembrar para elas o seguinte: que Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. É para escrever. Amém? Então eu tenho vida, e tenho vida em abundância. Eu olho até para o meu corpo assim, às vezes eu machuco e eu vejo a cicatrização super rápido. Não sou o Superman que fecha assim, bzz, mas seca rápido, fecha rápido. Eu falei: nossa, já sarou, que beleza. Vida. Vida. A doença chega perto, sai para lá, vida. Sai lá, sai para lá, morte. Porque eu estou cheio de vida. Jesus me deu vida, e me deu vida em abundância, né? A doutora sabe a dificuldade. Você entra em hospitais, né, pastor? Quantas vezes no Hospital das Clínicas, Casa de Santa Casa de Misericórdia, corredores cheirando a morte, morte para todos os lados, doentes de todas as espécies, e você lá no meio, respirando aquele monte de bactéria do ar lá, e vírus, etc. Mas você tem vida. Amém? É por isso que a gente diz que Jesus cura, e cura mesmo. Se você está doente, a primeira coisa que eu falo para você: vai no médico. Tem que ir no médico, tem que tomar remédio. Mas a primeira providência que você tem que fazer é se encher de Jesus na sua vida. Eu quero Jesus, eu quero demais de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Fale o nome dele. Fale o nome dele. Eu já cansei de falar assim, até quando eu dou um espirro, eu falo: Jesus. O espirro já vai embora. Cortei o espirro. Se eu cortei o espirro, eu cortei quem? Aquele que está me fazendo espirrar. É ou não é? Jesus. Opa. Então veja que o suicídio é o fim da linha. Mas quanta gente está no meio do caminho? Quanta gente está nessa condição de não ver sentido para a sua vida, de não ver solução para o seu problema,
E aí vai minguando o seu vigor, vai minguando a sua disposição, vai ficando mais fraco, mais fraco. Você fala com o caboclo e ele fala assim: eu estou fraco. Igual nós falamos com o moço lá, né? Por que você não larga o cigarro? Ele falou assim: eu não aguento. Eu acredito, ele não aguenta mesmo. Por que não aguenta? É fraco. Precisa de Jesus. Precisa de Jesus para fortalecer. Precisa crer no seu poder. Pastor, o senhor fala isso, o senhor não passou por isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Mas Jesus me libertou e me deu vida. Amém? Isso é importante a gente estudar. Vamos mudar o mundo? É isso que o mundo está vivendo, querido. É isso que o mundo está vivendo. Então, em primeiro lugar, você tem que fazer cair a máscara. Você precisa de Jesus. Você tem problema. Você fala que não tem, mas você tem, cara. Não mente. Fala a verdade. Quer começar a ser abençoado por Deus? Fala a verdade. Segunda coisa, receba Jesus e encha-se de Jesus, porque Jesus veio te dar vida. Creia nele, creia na sua palavra, creia no seu poder de ressuscitar os mortos. Amém? Ele te levanta, ele te restaura, ele te fortalece, ele te ajuda. Não tenha medo. Não tenha medo de relacionar-se com outras pessoas. Não tenha medo. Mostre Jesus na sua vida. Mostre Jesus. É muito importante isso. Amém? Agora é importante o exemplo, o testemunho, falando aqui dos filhos, né? O testemunho dos pais para os seus filhos. Amém? Eu estive em Belo Horizonte com um irmão, que agora ele graças a Deus, toda a família está na Batista da Lagoinha, estão firme lá na igreja. E agora ele está vivendo o drama de quem tem filho adolescente. Eu oro pelo filho que tem, o pai que tem filho adolescente. Você precisa de Jesus. A coisa está feia para o seu lado. Mas ele tem uma garota agora de 17 anos de idade. Olha a idade. E aí a menina arrumou um namoradinho, e o namorado foi lá na casa para pedir ela em namoro. E é duro, hein? Vocês que têm filhas aí, se preparem. Quando o moço passa por aquela porta, fala assim: eu vou dar um tiro nele. Clama mesmo, irmão, que a coisa é feia. Tá lá o moço lá, e ele em frente do moço, conversando com o moço, mas quem judiou dele foi a filha. Sabe por quê? Uma menina bonita, uma menina estudiosa, estuda no colégio militar de Minas Gerais, vai ser médica também. Ela virou para o pai e falou para o pai assim: pai, eu quero ser como você, pai. O pai pensou naquilo que ele foi, naquilo que ele fazia com a mãe dele, escondido pelas esquinas. Ele lembrou disso. Ele falou para a filha dele assim: nem tanto, filha, nem tanto. Menos. Não é não? Então veja só. Às vezes é isso, o filho vê, às vezes não, o filho vê nos seus pais um modelo. E às vezes você não é um bom modelo para os seus próprios filhos. Você vai ter que conversar com eles isso aí.
E você vai ter que mostrar os problemas e as coisas que você passou, né? Porque hoje, até a Raquel estava testemunhando da experiência dela com as crianças hoje. As crianças hoje têm uma outra mentalidade. Não venha com conversa de analogia, de comparação. As crianças hoje não conversam mais essas coisas. As crianças são objetivas. Você tem que falar com elas de maneira objetiva, que ela entenda. Então você tem que ser claro. Você não viveu 40 anos. E ele está se queixando dos novos executivos hoje. Não aguenta nem ouvir, porque a conversa é tão diferente, o papo é tão diferente, o vocabulário é tão diferente. Ele fala: vamos resolver esse negócio logo, eu quero ir embora. Você conhece essa nova linguagem? Você conhece os novos pensamentos dos jovens? Conhece? Você sabe o que é que está sendo ensinado lá na escola para eles? Procura saber, procura conhecer, porque isso é muito importante, vai te ajudar muito. Vou dizer para você que tem muito mais fatores que te atrapalham nesse relacionamento com o filho do que aqueles que te ajudam. Pouquíssimos são aqueles que te ajudam, mas são fortes, porque você é pai e mãe, então isso ajuda muito. Mas não pode deixar de lado, não pode deixar de ser praticado, não pode deixar de pensar, né? Então isso é importante. Às vezes nós reclamamos muito dos nossos jovens, né? Do comportamento deles, mas eles já estão influenciados por essa objetividade. Eles pensam assim: por que eu vou lá na igreja? Então ele tem que entender o motivo que ele veio para a igreja. Alguns não entendem, alguns ficam conversando um com o outro. Você veio fazer o que aqui? Não sei. Então eles precisam de objetivos. Você tem que dar para eles, né? Você tem que ensiná-los a trabalhar, porque eles não estão acostumados a isso. Eles têm que saber que precisam ajudar as outras pessoas também, que existe um mundo aí fora que precisa deles, e que é muito importante a ajuda dele, que a ajuda dele vai ser contada, vai ser fundamental para o socorro dessas pessoas. É isso que vai pesar. Uma das coisas que mais, dos comentários que mais se fala a respeito do nosso trabalho, do nosso ministério, é esse, que nós fazemos. Amém? Nós fazemos, nós mostramos para as pessoas aí fora, e elas veem isso nos vídeos, elas veem na internet, e elas veem para as pessoas que conhecem, por aquelas pessoas que nos conhecem, elas veem o quê? Que nós fazemos algo, e elas olham para os outros, e às vezes os outros não fazem nada. Os que têm capacidade, que têm dinheiro, que têm condições, não fazem nada. E isso faz a diferença. Eu me sinto feliz de ser pastor dessa igreja, porque é uma igreja que faz. Sinceramente, se eu fosse pastor desses outros tipos de igreja, nada contra as igrejas, eu abençoo todas as igrejas em nome de Jesus. Não estou aqui para falar contra as igrejas, mas eu estou falando aqui que é impossível você conviver numa esfera hoje objetiva com as pessoas se você não fizer nada. Você tem que mostrar que veio. E nós não viemos aqui para dar show musical, nós não viemos aqui para fazer coreografia, nós não viemos aqui só para ficar cantando e abraçar uns aos outros. Nós viemos com um objetivo. O nosso objetivo é fazer a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, se eu puder melhorar a vida de alguém, se eu puder acrescentar algo à vida de alguém, se eu puder dar um copo de água para a vida de alguém, se eu puder dar um lanche, se eu puder dar uma colher de açúcar, se eu puder dar um leite condensado, melhor ainda.
Amém? Você vai ver o resultado disso aí. Glória a Deus. Quando falamos mais sobre isso? Vamos. Sim.